Bom dia, senhores gestores, senhores coordenadores e professores da educação infantil da Secretaria Municipal de Educação em Santo Antônio. Então, eu estou fazendo aqui um vídeo, tá certo? Um passo a passo para mostrar, aos professores da educação infantil como alimentar o seguidor 2023, tá bom? Então, eu estou acessando aqui por uma professora, vou clicar em portal do professor. Primeiro passo, eu vou mostrar como é que faz a frequência, né? A frequência é em planilha, ok? Ó, informar frequência em planilha. Clicou. Não digita nada aqui, certo? Clica apenas em buscar. Você vai clicar aqui nessa parte direita, onde tem o número de estudantes da sua turma. Vai aparecer aqui para você selecionar o primeiro, segundo, terceiro, quarto trimestre. Clico no primeiro. Abre uma nova aba. Aqui, olha, vocês vão alimentar todas as frequências, tá certo? Do primeiro bimestre. Eu não trabalhei dia 23, 24, 27, 28, 1, 2, 3. Não houve aula, mas faz parte do calendário. Clica, tá certo? Clica para alimentar, ó. Presença, zero é presença, tá bom? Se não tá verdinho é porque tá faltando você alimentar. E se tá verdinho e você ainda não colocou aqui, vocês têm que alimentar, tá certo? Então, olha, eu não vou alimentar aqui esses dias porque são dias trabalhados que a professora está trabalhando. Então, faltará alimentar ainda do dia de ontem e agora do dia de hoje, tá bom? Quando aparece o número 1 quer dizer falta. Quando aparece o número 0, quer dizer presença, ok? Quando aparece essa letrinha N aqui, é porque o aluno que entrou agora recente, no caso esse Miguel Freitas, ele tem que ser feito um ajuste de matrícula, né? Então, ajusta a matrícula dele para o dia 23 de fevereiro ou 22 de fevereiro. E a partir daí aqui vai aparecer, tá bem? Para que você alimente, né? Alimente aqui, coloque a frequência do aluno, tá bom? Então aqui eu vou clicar em salvar. Salvei. Esperar só carregar. Pronto. Aparece essa informação, operação realizada com sucesso. Vou fechar. Vou voltar para o portal do professor. Vou mostrar agora como informar, tá certo? O conteúdo ministrado. O que é conteúdo ministrado? É tudo aquilo que eu estou trabalhando em todos os meus dias de aula. Hoje, dia 5, ontem, dia 4, anteontem, dia 3. Desde o primeiro dia de aula, ok? Ah, mas não houve aula. Foi na época da semana pedagógica. Você vai colocar a semana pedagógica, tá certo? Então vamos lá. Diário, informar conteúdo ministrado, ok? Clicou, apenas em buscar, não digita nada aqui. Por quê? Porque você está na sua escola, você está alocado na sua escola, na sua turma. Para que procurar a sua escola? Clicou em buscar, clica na setinha verde, tá bom? Do lado do número de estudantes. Aqui vai aparecer, ó, primeiro bimestre, segundo bimestre, terceiro bimestre, quarto bimestre. Então, no primeiro bimestre, aqui, ó, do dia 23, semana pedagógica. Do dia 23 até o dia que encerrou a semana pedagógica, vocês vão colocar a semana pedagógica, ok? Tá bom? Até o dia que encerrou a semana pedagógica. Então eu vou só apenas colocar aqui, né? Vamos supor que encerrou dia 3. Então, a partir daqui foi aula, ou a partir daqui foi aula. Então, coloca aqui que foi aula. Professor, o que é isso que está aparecendo aqui, recuperar conteúdo? Foi porque a professora aqui, ela clicou lá em outro caminho, que não pode, né? Não pode clicar no outro caminho que eu vou mostrar já já, certo? Então, esse recuperar conteúdo aqui não tem nenhum problema, tá certo? Não tem nenhum problema, tá bom? Vamos supor, eu vou clicar aqui, ó, e aqui, olha, está sendo recuperados os conteúdos, né? Se eu quiser recuperar, aí eu clico, ó, dia 25 do 3, tá bom? Os conteúdos ministrados, dia 15 do 4, dia 29, mas se não, eu não preciso, ó, eu vou digitar aqui, tá bom? E quando eu terminar, né, de alimentar no meu primeiro bimestre até o último, né, eu clico em salvar, tá certo? Salvar. Aí eu vou fazer isso para o segundo bimestre, faço para o terceiro, faço para o quarto, tá bom?
e vou alimentando. Aí você pode perguntar, o que eu coloco aqui no dia 22? É opção sua, mas eu, como professor, coloco encerramento do ano letivo, ok? Do ano letivo, mas o português aí, a ideia quem coloca é você, tá bom? Então vou clicar em salvar, vocês vão verem que ficou salvo aquilo que eu coloquei. Eu posso alterar? Pode alterar, pode colocar. Eu vou colocar o que aqui? O que você está trabalhando de acordo com a BNCC, tá bom? Tudo que vocês colocarem aqui no conteúdo ministrado vai estar amarrado, associado, remetendo à sua avaliação, ok? Ao seu relatório, tá bem? Pronto. Então, encerrado essa ideia aí, essa informação sobre conteúdo ministrado. Agora vamos para criar o tópico para colocar os planejamentos, tá ok? Então, eu venho aqui na escola virtual, clico, vai abrir a escola virtual. Inclusive a professora já colocou aqui o planejamento, tá bom? Dela. Mas eu vou mostrar como é que coloca os planejamentos, tá certo? Como é que coloca os planejamentos, tá bom? Não precisa estar colocando isso aqui não precisa, mas porque isso aqui vai ter que colocar lá nos conteúdos ministrados, não aqui mais, tá bom? Não precisa colocar isso aqui mais não, tem que colocar lá nos conteúdos ministrados. Então a professora está fazendo isso aqui, mas vai ter que repetir lá nos conteúdos ministrados e não precisa estar alimentando aqui não precisa disso não, ok? Eu falei isso na semana pedagógica e repito agora nesse vídeo, a qual, se não falha a memória, eu já fiz também outros tutoriais mostrando que não precisava estar colocando conteúdos ministrados aqui no tópico de aula, tá certo? Então, a professora teve um trabalhão de colocar isso aí, não era para ter feito aqui, tá bom? Então, ela vai ter que repetir esse procedimento desses conteúdos aqui, trabalhados lá nos conteúdos ministrados, tá certo? É para que serve aqui a escola virtual tópico de aula, né? Você vai criar um tópico de aula, tá certo? Clica, eu vou criar um tópico de aula para dia 6 de maio, certo? Vamos supor que o meu planejamento está entre o dia 1º de maio e o dia 15 de maio, 15 dias, ok? Entre o dia 1º e o dia 15 de maio. Então, eu vou escolher dia 6. Ah, mas dia 6 não é letivo. Não importa, eu vou escolher uma data dia 6 para não bater com as datas que eu já tenho aqui cadastradas, que a professora cadastrou, para não gerar um erro, tá certo? Então, dia 6 é um dia que eu vou colocar o planejamento. Não quer dizer que é um dia letivo, certo? Eu posso colocar no dia 5, no dia 4, no dia 3, no dia 2, dia 1, como no dia 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15. Não são entre os 15 dias para fazer o meu planejamento e também cadastrar o meu planejamento no SIGEDUC? Pois bem, então eu tenho entre o dia 1º e o dia 15, né? Se, claro, for entre 1 a 15, ok? Ou, se for entre 15 e 31, ou 30, então entre dia 15 e dia 30, 16 e dia 30, eu posso colocar qualquer dia. Eu não preciso colocar só no dia 30, ou 31, ou dia 16. Então vou cadastrar aqui dia 6, vou colocar aqui planejamento quinzenal, certo? Planejamento quinzenal. Tá só o planejamento, tá bom? Tá planejamento. Conteúdo, eu vou colocar conteúdo? Não coloco conteúdo, eu coloco num planejamento de novo, tá certo? Entre os dias X, né? Entre os dias 01 a 15 de maio, por exemplo, de 2023. Pronto. Se eu quiser colocar essa mesma informação aqui em cima, coloco também, sem nenhum problema. Mas eu vou colocar conteúdo aqui? Não. Você vai colocar o seu planejamento em forma de arquivo, em Word, PowerPoint, em Doc, tá bom? E aí eu vou clicar em cadastrar. Primeiro eu cadastro o tópico de aula, certo? Quando eu cadastro o tópico de aula, que deu tudo certo, aparece essa informação aqui, tá certo? Tópico de aula cadastrado com sucesso. Tá aqui ele, ó. Aqui embaixo. Tá lá embaixo, né? Pronto, ó. Dia 6 do 5, planejamento entre os dias 1 a 15 de maio de 2023. Só isso? Não, agora você vem aqui em materiais, clica em inserir arquivo na turma,
Serve para quê? Serve para você colocar o seu planejamento. Então, ó, você vai escolher o arquivo. Que arquivo? Do seu planejamento. Então, eu vou colocar um planejamento meu aqui, tá certo? Ó, colocar um plano aqui anual de química, tá bom? Claro que não é de química, né? Mas eu vou colocar um que eu tenho meu, certo? Coloquei, tá aqui o arquivo, olha, escolhi ele, ó. Vou de novo, ó. Escolhi ele. Aqui, ó, a aula, eu vou escolher, claro que é do planejamento. Por que que aparecem essas várias aulas aqui? Porque a professora cadastrou no tópico de aula esses tópicos que não precisa. Só precisa cadastrar esses tópicos de aula quando for colocar o seu planejamento. Escolhe uma data entre os dias do planejamento. Coloca que é o planejamento, tá certo? Entre os dias tal a tal, entre o dia X a Y, daquele mês referente do ano 2023 e pronto. Nome, planejamento quinzenal, tá certo? Ou planejamento entre os dias tal e tal, tá bom? E aí eu clico em enviar arquivo. O arquivo foi enviado, ele foi associado, né? Foi enviado. Eu clico aqui, porque aqui essa informação quer dizer que a informação está correta, né? O que eu fiz está correto. Volto o painel inicial. Aí eu venho lá para a parte de baixo. E a professora já alimentou aqui que não precisava, repito de novo. Está aqui o meu planejamento, tá bom? Está aqui o meu planejamento, certo? Eu vou apagar porque isso aqui não é o planejamento dela, certo? Eu vou apagar, tá bom? Então, eu fiz algo errado, preciso apagar. Clica aqui, ó, no lapisinho. Vou lá no que eu fiz de que não era para ter feito, né? Pronto. Aí aqui eu tenho, ó, a ação de remover tópico. Aí eu removo o tópico, tá certo? Ah, esse tópico que você fez é errado? Não, eu fiz isso aqui para mostrar como é que cria o tópico de aula, tá certo? E para que serve o tópico de aula? Apenas para você colocar o seu planejamento. Nada, ó, isso aqui que a professora fez não pode, não precisa mais. Onde é que ela vai colocar essas informações? Que quinta-feira, dia 4/5, houve uma roda de conversa, com a chamadinha de palma a palma, eu vou te chamar, a chamada vai começar, a musicalização, dia da semana, tempo, rotina, linguagem continuada. Onde é que eu vou colocar isso? Lá no conteúdo ministrado. Inclusive eu vou copiar aqui, ó, e vou mostrar a vocês já já como é que eu faço isso novamente lá no conteúdo ministrado. Não precisa fazer isso aqui no tópico de aula. No tópico de aula, vocês têm que apenas criar um tópico a cada 15 dias para colocar o planejamento. Ficou claro assim? Óbvio. Então, se vocês entenderem, então vamos continuar. Eu vou remover, tá certo? Porque esse aqui não é o tópico que é para a professora, tá bom? Foi apenas para explanar aqui. Removi o tópico. Pronto. Será que foi removido? Vamos lá ver. Aqui, ó. Vamos lá embaixo. Vamos lá embaixo. Pronto. Não está mais, ok? Não está mais. Isso aqui, olha, não precisa. Vou repetir, ó. Não precisa colocar essas informações aqui não, tá certo? Não precisa. Pronto, tópico de aulas, para que serve? Para cadastrar quinzenalmente uma data, para colocar o que? Os planejamentos, aqui inserir arquivo na turma. Inclusive eu vou aqui em porta arquivos e vou apagar aqui o arquivo que eu coloquei. Se ele está aqui, deixa eu ver. Pronto, tá aqui, ó. Eu vou apagar porque o que eu coloquei o meu aqui, certo? Eu vou, ó, remover, tá bom? Remover. E aí, remetendo aquilo que eu falei, tá certo? Aqui nos tópicos de aula, não pode colocar lá os conteúdos ministrados lá. Tem que colocar aqui, ó, informar conteúdo ministrado aqui, ó, em diário. Lembra que eu copiei do dia 4, se não falha a memória? Então eu vou colocar aqui, ó, qual é a forma correta.
Isso eu alinhei desde a semana pedagógica com todos os professores, tá certo? Todos. Então, ó, vai colocar aqui, ó, todos. Então, ó, o que ela colocou lá na quinta-feira, dia 4, 5, foi uma roda de conversa, acolhimento, chamada, papapá, copiei e coloquei aqui. E isso é o correto, é para colocar aqui, não lá, tá bem? Salvar, pronto. E a última parte agora desse tutorial do SIGEDUC para os professores de educação infantil, eu vou agora mostrar, pela última parte, como informar o diagnóstico da turma. Então, ó, vem aqui em avaliações, informar relatório da turma, ok? Clicou, apenas em buscar, clica aqui do lado da quantidade de estudantes, aqui cabem 10.000 caracteres, você vai colocar o relatório aqui, ó, a professora já colocou, do primeiro semestre da turma e depois do segundo semestre da turma. No final, lá para dia 15 de dezembro, ou sei lá, quando for lá para dia 12, 15, 20 de dezembro, que já encerrou, né, a questão do relatório geral da turma, você clica aqui em salvar e gerar relatório. Vai ser gerado em PDF esse relatório, tá certo? Você arquiva ou imprime e entrega a sua direção, a sua coordenação, tá bem? Ok? Então, portal do professor agora novamente. E agora eu vou mostrar a última parte do tutorial, que é como avaliar o estudante na educação infantil, tá bom? Vem aqui em avaliações, clicar em lançar nota / relatórios, clico apenas em buscar, friso novamente, a escola e a turma está cadastrado no seu nome, não precisa digitar nada aqui. Venho aqui do lado do número de estudantes, clico, aí eu me pergunto, se é uma turma multisseriada, vai aparecer do primeiro ao quinto, do infantil ao infantil quinto. Se não é uma turma multisseriada, claro que você vai estar alocado lá no infantil 1, infantil 2, infantil 3, infantil 4, infantil 5, tá bom? Seja lá a professora do CEMEI Rosa, ou professoras ou professores lá do CEMEI Maria Augusta, ou de qualquer que for escola que funcione a educação infantil, tá bom? CEMEI Rosa, cada professor em sua turma, né? CEMEI Maria Augusta, turmas multisseriadas. Se não tem aluno, vamos supor que, eu não sei aqui, né? Mas eu vou chutar. Chutar que tenha, né? Aqui no terceiro? Não, não tem no terceiro, né? Não tem. Aí. Opa. Voltar aqui. Lançar notas. Vamos voltar de novo. Não tem no terceiro, então eu vou no quarto. Pronto, no quarto tem. Então no quarto, no infantil 4, da professora aí que eu estou logando por ela, seja professora do CEMEI Maria Augusta, do CEMEI Rosa, seja lá de Umburana, do Joana Araújo, seja do Simão Clemente, seja do Francisco Bento, seja do Manuel Maria de Lemos, seja do Manuel Figueiredo, seja do José Alexandre, seja do Luiz Francisco Sobrinho, seja das escolas todas, né, que tem, seja do Epaminondas, seja das escolas todas que faz parte da nossa rede municipal e que funcione, né, a educação infantil. Então vai aparecer agora aqui, olha, selecionar estudante, certo? Ano passado, em 2021, quando você clicava para colocar os relatórios dos estudantes semestrais, né, o primeiro e o segundo relatório, do primeiro semestre e do segundo semestre, aqui do lado esquerdo estava a listagem dos alunos e do lado direito dois retângulos que você podia aumentar e colocar do primeiro semestre e do segundo semestre. Agora esse ano, 2023, nós fizemos uma mudança, né, para melhor, ok? Então, como é que é a mudança? Você vai clicar, vai aparecer estudante por estudante do seu lado esquerdo, tá bem? E você vai alimentando estudante por estudante. Então vamos aqui clicar no Derek. Cliquei no Derek. O que é que tem de informação aqui no Derek? Eu vou alimentar aqui, olha, o Derek e os demais estudantes, tá certo? Ó, vamos clicar aqui no Eric. Mesma coisa, ó. Mesma informação.
Vamos continuar aqui no Eric. O que eu vou alimentar aqui no Eric, né? Ou em qualquer estudante de educação infantil. Aqui vocês estão vendo que tem as habilidades e competências, né? Dos campos, ok? Campo corpo, gesto e movimento. Campo escuta, fala e pensamento e imaginação. Campo espaço, tempo, quantidade, relações e transformações. Campo eu, outro e nós. Campo traços, sons, cores e formas. E isso aqui é para a escola que funciona como integral, tá bom? Isso aqui é para o professor integral, certo? Os que vão trabalhar nas oficinas de educação ambiental, da educação cultural, da educação desportiva, da leitura, letramento e do letramento matemático, tá certo? Então, os professores, aonde funciona, né? A escola integral, eles vão colocar aqui os pareceres, né, semestrais, tá certo? Semestral. Claro que cada professor vai ter acesso a isso, tá bem? Cada professor que quando entra ele tem acesso a isso aqui, tá bom? Da parte diversificada. Então vai colocar os pareceres aqui, tá certo? Do primeiro e segundo semestre, tá bom? Então, antes de explicar lá em cima, esse parecer descritivo individual é o que o professor, ano passado, tá certo? Tinha 2 retângulos desse, 2, tá certo? 2. Mas esse ano apenas vai ter apenas 1. Por quê? Porque a informação eu vou colocar aqui, o professor vai colocar aqui, ó, marcando. Já eu mostro como é que é, tá certo? Então aqui você vai colocar assim, ó. Primeiro semestre. O primeiro semestre ele encerra dia 28/7/2023. Ok? Então coloca que é o relatório ou parecer, né? Posso colocar aqui como parecer descritivo individual, esse nome, né? Parecer. E aí eu começo a escrever o parecer, né? Digitar aqui o parecer do estudante. Pronto, eu fiz o primeiro semestre. Agora foi para o segundo semestre. Eu vou para o segundo semestre. Aqui eu coloco no mesmo quadradinho aqui espaço, dou um espaço aqui, ó. Vamos supor que aqui está o texto aqui, né, do que eu digitei, do parecer do meu aluno, certo? Tá aqui o texto. Dou um espaço aqui e coloco agora segundo semestre. O segundo semestre encerra dia 22/12, né, do 12, se não falha a memória. E também é um parecer descritivo individual agora do segundo semestre. Aí você vai, né, escrever o parecer do seu aluno, né? O relatório dele do segundo semestre, tá bom? Aqui cabe quantos caracteres, professor? Aqui cabe 10.000 caracteres. Tá certo? 10.000 caracteres, é muita informação, tá bom? Muita informação. Mas o que eu vou colocar aqui tem que estar amarrado, remetendo aqui, lá em cima, aqui em cima agora, tá certo? Ó. Então, ó, só deixando aqui claro, ó, primeiro semestre, segundo semestre, coloca aqui o texto e clica em salvar, tá bom? Já a gente salva. Aí vamos voltar para essas habilidades, né? Em relação aqui aos campos da educação infantil. Então, quando eu criei isso aqui, quando eu cadastrei, eu parti de uma pergunta como professor e como estudante. Então, eu vou perguntar assim, eu, professor da educação infantil, ok? Eu pergunto assim: o meu aluno Eric Galvão da Silva, ele consegue criar, olhe bem, criar com o corpo formas diversificadas de expressão de sentimentos, sensações e emoções, tanto nas situações do cotidiano, quanto em brincadeiras, dança, teatro e música? Eu faço essa pergunta. Será que ele consegue, né? Então, deixa eu aqui agora ampliar aqui um pouquinho. Então, eu pergunto, será que ele consegue? O que é PI? Processo iniciado. O que é PA? Processo em andamento. O que é PC? Processo consolidado. O que é NT? Não trabalhado, tá ok? Se você colocar o mouse, aparece aqui a tradução. Então, eu fiz essa pergunta, né? E vou aqui para a minha resposta. Será que eu trabalhei essa habilidade do corpo, gesto e movimento agora no meu primeiro dia de aula, ou na primeira semana do primeiro mês, ou no primeiro semestre? Não trabalhei, Luiz. Então, não trabalhei. Por que eu não trabalhei? Aí você vai ter que responder para o seu coordenador, né? Porque você não trabalhou, você vai ter que justificar, tá certo?
Agora, trabalhei, iniciei o processo. O aluno Eric, ele está iniciando o processo em relação a essa habilidade aqui. Numa atividade que eu apliquei, né? Em uma atividade lúdica, em uma atividade prática, em uma atividade de brincadeira, do que for aí que você aplicou na sua metodologia. Então, processo iniciado. Mas ao longo do primeiro semestre, o aluno, ele evoluiu, está em andamento. Ainda no primeiro semestre, ele não conseguiu realmente adquirir essa habilidade por completo. Ele não consegue criar com o corpo forma diversificada de sentimentos, de sensações, de emoções, tanto nas situações do cotidiano quanto em brincadeiras de dança, teatro e música. Então, deixa aí em PA. Aí vamos para o segundo semestre. No segundo semestre, ou ele continua em processo em andamento, PA, ou óbvio, né? Ele vai para o processo consolidado. Eu acho que o aluno, você não deu tempo de trabalhar aqui, e não deu tempo de trabalhar aqui essa habilidade, então fica aí um questionamento, não uma pergunta, né? Cuidado com isso, tá bom? Vamos para outra habilidade aqui, tá bom? Isso aí vai uma por uma, ó, tá certo? Uma por uma, vai analisando aí. Escuta, fala, pensamento e imaginação. Vamos aqui olhar a primeira, ó. A 01. O aluno Eric consegue expressar ideias, desejos e sentimentos sobre as suas vivências por meio da linguagem oral escrita, uma escrita espontânea, de fotos, desenho e outras formas de expressão. Sim, nas atividades eu comecei a trabalhar essa habilidade, processo iniciado. Ao longo do primeiro semestre, o aluno, né, ele conseguiu adquirir essa habilidade, não tem dificuldade nenhuma, já passei várias atividades e o aluno conseguiu realmente superar isso. Então, processo consolidado. E no segundo semestre? Consolidado. Se foi consolidado no primeiro, claro que é consolidado no segundo. Se foi iniciado no primeiro, a tendência é que esteja em andamento no segundo e, lá no final do segundo, consolidado, ok? Não pode ser iniciado aqui e não trabalhado aqui, não. Aí é ilógico, tá bom? É um processo. Se é um processo, se eu inicio ele, eu não posso dizer que eu não trabalhei, tá certo? Aí não bate a lógica. Então isso aqui tudo é o relatório do seu estudante, agora de forma objetiva, tá certo? Objetiva. Então vamos para o próximo, né? Vamos para o próximo. Deixa eu ver aqui. Pronto. Espaço, tempo, quantidade, relações e transformações. Aí eu pergunto aqui, né? O aluno Eric consegue estabelecer relações de comparação entre objetos, observando suas propriedades? Eu fiz uma atividade, 2, 3, e o aluno conseguiu. Parabéns. Um mês trabalhando e ele está show. Pronto. Processo consolidado. Segundo semestre. Processo consolidado. Não trabalhei no primeiro semestre. Por que eu não trabalhei e coloquei que trabalhei? Cuidado. Por que eu não trabalhei e coloquei lá no meu diário, informar conteúdo ministrado, que eu trabalhei? Por isso que eu digo, tudo que você colocar lá, você vai ter que responder aqui, viu? Muito cuidado com isso. Não trabalhei e coloquei que trabalhei. Então, olha, está incoerente, tá bom? Trabalhei, iniciei o processo. Segundo semestre, ainda continua iniciado? Não. Ou eu vou estar em andamento ou consolidado, tá certo? Se o aluno conseguiu adquirir essa habilidade e competência, consolidado, tá bom? Vamos para o próximo aqui, o último, ó. O eu, o outro e nós. Acho que é o último, né? Não, tem outro. O eu, o outro e nós. Então eu pergunto, eu vou aqui para o terceiro, né? O aluno Eric consegue ampliar as relações interpessoais desenvolvendo atitudes de participação e cooperação? Sim, atividades, lúdico, roda de conversa, em rotina e assim por diante. Sim, eu iniciei e ele está bem com isso, né? Então, vamos para o segundo semestre. A tendência é que ele esteja consolidado, ok? Beleza? E aí, isso um por um, tá certo? Ó, habilidade por habilidade, ok? E o último, traços, sons e cores. Vamos para a última aqui, ó, 3. O aluno consegue reconhecer as qualidades do som, como intensidade, duração, altura, timbre, utilizando-as em suas produções sonoras e ao ouvir músicas e sons? Sim.
Ele consegue? Sim. Não trabalhei? Cuidado, se eu coloquei lá que trabalhei, não posso marcar aqui que eu não trabalhei, tá bom? Então, eu vou colocar, iniciei, está em andamento, o aluno consegue, ou o aluno já realmente ele já veio com essa habilidade desde o ano anterior, ou adquiriu ao longo do processo da sua vida, né? Então, processo consolidado, tá bom? E no segundo semestre, se está consolidado no primeiro, está consolidado no segundo, tá bom? Mas eu só vou avaliar o segundo quando for no segundo semestre, tá ok? E aí, resumindo, só quem alimenta isso aqui, só vai aparecer isso aqui para a escola que é integral. Então, quem alimenta isso aqui é o professor da educação integral, tá bom? Quem está lá nas oficinas, tá certo? O professor titular da turma alimenta só o parecer descritivo individual. Aqui nesse espaço, primeiro semestre, e dá um espaço aí, lá no segundo semestre, tá bom? Clicou em salvar, operação realizada com sucesso, né? Eu vou lá no aluno Eric, certo? Deixa eu ver, Eric, e vou ver que tudo que eu coloquei, ó, está lá. Posso mudar? Pode. Ah, um aluno saiu de andamento, ainda no primeiro semestre foi para consolidado? Pode. Posso colocar que não trabalhei ainda e semana que vem, como eu trabalhei, eu posso colocar iniciado? Pode. Vá alimentando isso aqui devagarzinho, tá certo? Não vá alimentando de uma vez, porque aí você vai ser incoerente, né? Tá bom? E lá embaixo, ó, vou mostrar que tá aqui já, né? Que eu coloquei, ó, certo? Tá vendo, ó? Primeiro semestre. Ah, isso aqui já apareceu? Não. Eu coloquei para mostrar a vocês como é que faz, tá bom? Aí vocês vão colocar o texto, né? Tá bem? Ok? Beleza? Então, ó, formação foi dada com sucesso, tá certo? 31 minutos de vídeo, vou colocar isso aí no meu canal de YouTube. O professor LC, tá certo? Professor Luiz CP, se não falha a memória, tá assim lá. Mas eu vou colocar o link, tá certo? Para os seus coordenadores, seus gestores, e aí passar para vocês, professores de educação infantil. Que Deus abençoe a todos, tenhamos um ano letivo abençoado, em nome do Senhor Jesus. E quero deixar para a meditação de todos, Salmo 23, verso 1. Senhor é o meu teu pastor e nada vai faltar, tá bom? Que Deus abençoe e tenhamos um ótimo dia, um final de semana abençoado.